pode respirar fundo, torcedor tricolor, porque o clima é de euforia total em Salvador. O Bahia vive um momento mágico, de afirmação, de virada de chave, e a sequência de acontecimentos recentes só confirma aquilo que a torcida já vinha sentindo há um tempo: esse time comandado por Rogério Ceni está diferente. Não é só sobre vencer, é sobre dominar, encantar e mostrar que existe, sim, um projeto sendo executado com seriedade, consistência e, claro, resultado dentro de campo. A resenha começou com um nome que merece palmas: William José. Não foi o melhor em campo, talvez, mas foi decisivo. E mais do que isso, foi eficiente. Em 2025, o atacante já participou diretamente de 16 gols em 43 jogos, sendo titular em 24 dessas partidas. São 12 gols e 4 assistências, com uma média de um gol ou passe decisivo a cada 134 minutos. Isso sem falar nos números complementares, que ajudam a entender a importância dele no esquema do Bahia: 66 finalizações, 28 delas no alvo, 29 passes decisivos, 83 duelos ganhos. Um índice de 58% de conversão de chances claras. É altíssimo, é de respeito. E o mais interessante é que essa evolução tem muito a ver com uma melhora física e tática, que também permitiu uma sintonia maior com o companheiro de ataque, Everaldo. Os dois juntos criam espaços, se movimentam bem e ajudam a dar sustentação ofensiva ao time. E por mais que o brilho nem sempre venha com destaque individual, dá para dizer que o coletivo do Bahia está funcionando de forma invejável. Quem também merece destaque é Caule, que vem sendo aquele cara que quebra linhas, dá dinamismo no meio-campo e conecta bem os setores. Rezende também fez um grande jogo recentemente. Nestor, que marcou e ainda por cima protagonizou uma cena que conquistou geral com homenagem ao Sapo. Quem conhece a história, sabe o quanto isso diz sobre ele. Todos esses nomes se somam a um elenco que não está apenas ganhando, está jogando bem. E quando a gente fala de performance, não é só resultado no placar. É padrão tático, é entrega, é consistência. E tudo isso tem um peso ainda maior quando a gente coloca na balança o que está por vir. O título da Copa do Nordeste está praticamente encaminhado, depois de um jogo que foi um verdadeiro atropelo. 4-1, com autoridade, sem dar chance nenhuma ao adversário. Ainda tem a partida de volta, claro, e é bom manter o respeito ao Confiança, que chegou longe com mérito. Mas sejamos sinceros, reverter isso em plena Fonte Nova lotada, contra um time encaixado e embalado como esse do Bahia, beira impossível. É um passo gigantesco para o tão sonhado penta da Copa do Nordeste. E se isso acontecer, e tudo indica que vai acontecer, vai desmontar uma narrativa que o rival Vitória carrega com tanto orgulho nas redes sociais. Aquele maior campeão do Nordeste estampado nos perfis oficiais vai ter que ser revisto. O Bahia vai igualar a marca, com uma diferença: jogando mais, com mais torcida, com mais projeto e mais entrega. E falando em bastidores, teve também a foto que movimentou os bastidores da torcida: o registro de Puguinha, acompanhando o jogo do Bahia enquanto faz tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa esquerda. Ele estava com um aparelho que ajuda na recuperação muscular, mantendo o resfriamento em 20 graus, o que acelera o processo de cura. É aquele tipo de imagem que mostra como o clube está investindo na saúde e no retorno dos seus atletas. E ver o jogador engajado, assistindo o jogo, mandando o coraçãozinho e vibrando nas redes, reforça o espírito de grupo. A expectativa é que ele volte entre a 28ª e a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se voltar bem, é mais uma peça de qualidade para Rogério Ceni trabalhar. Agora, se tem uma coisa que está mexendo com o orgulho tricolor é a cobertura nacional sobre esse momento do Bahia. A repercussão tem sido tão positiva que até a bancada do UOL, conhecida por ser crítica, se rendeu ao que o Bahia vem apresentando. Os comentaristas foram unânimes: o Bahia está sobrando na Copa do Nordeste. Mesmo com uma maratona absurda de jogos, já são mais de 60 partidas na temporada, mesmo com desfalques importantes, mesmo vindo de uma goleada sofrida contra o Mirassol, o time mostrou que sabe reagir. E reagiu com categoria. Goleou e praticamente garantiu o título. Os comentaristas chegaram a dizer que o jogo de volta parece ser só uma formalidade para ver o Bahia jogar mais uma vez, porque o futebol apresentado foi de alto nível.
E isso mesmo com todos os desafios do calendário. O que mais impressiona é que o Bahia, mesmo em meio a tudo isso, ainda está no G4 do Campeonato Brasileiro, brigando de igual para igual com clubes com orçamentos muito maiores. 7 pontos atrás do Palmeiras, com o mesmo número de jogos. E aí, a discussão sobre Rogério Ceni entra em cena com mais força. Um dos comentaristas colocou em dúvida se o técnico já pode ser considerado de elite no futebol brasileiro, dizendo que faltaria a ele um trabalho com começo, meio e fim. Mas a resposta veio forte de outro analista: não precisa esperar o fim do trabalho para avaliar a qualidade dele. O que Ceni está fazendo no Bahia já é, por si só, um marco. Ele salvou o clube em 2023, colocou o Bahia na Libertadores em 2024 e agora, em 2025, está brigando no topo das competições nacionais e regionais. E é aí que entra um ponto interessante. Se a gente fizer um recorte do desempenho do Bahia desde a chegada de Rogério Ceni, os números colocam o clube entre os 4 melhores do Brasil. É time que faz gol, que se defende bem, que tem padrão de jogo. E tudo isso sendo construído em um cenário que exige paciência, porque nem sempre os frutos vêm de imediato. Rogério Ceni está conseguindo fazer o Bahia jogar de forma coletiva, equilibrada e competitiva. Isso é mérito. E mesmo quem ainda não quer colocá-lo no topo da prateleira dos técnicos do Brasil vai ter que reconhecer, mais cedo ou mais tarde, que ele está ali, no mínimo, entre os 5 melhores em atividade. E tem mais. O Bahia não está apenas vencendo jogos. Está criando uma identidade. Está ganhando confiança. Está colocando medo nos adversários. A cada rodada, o time mostra que tem repertório, que sabe se adaptar, que tem jogadores comprometidos e um treinador que entende o que está fazendo. O elenco parece ter comprado a ideia. E o torcedor, esse está cada vez mais empolgado. A Fonte Nova virou caldeirão. O clima nas redes sociais é de festa e provocação, e o velho clássico contra o Vitória ganhou mais um capítulo. Com o Penta chegando, o rival vai ter que repensar aquele marketing exagerado de maior campeão do Nordeste. Porque na hora que o Bahia igualar os títulos, com mais presença, mais torcida e mais moral, o discurso deles vai cair por terra. E aí, para não perder o embalo, rolou até provocação com um torcedor do Vitória que viajou com a camisa do Confiança e disse que só voltava com a vitória do time sergipano. Pois bem, parece que ficou por lá mesmo, porque o Confiança não deu conta e ainda viu o Bahia atropelar na Fonte. A resenha não para. A rivalidade tá mais viva do que nunca. Mas a verdade é uma só: nesse momento, o Bahia está um patamar acima. Seja no campo, na arquibancada, nos bastidores ou na mídia, o tricolor está dando aula. E esse tipo de momento precisa ser valorizado. Porque não é sempre que a engrenagem gira tão bem, com técnico, jogadores, diretoria e torcida puxando para o mesmo lado. E como se não bastasse, a possibilidade de entrar para a história com o título de penta da Copa do Nordeste é simbólica demais. Não apenas pelo troféu em si, mas pelo que ele representa. É o reconhecimento de um projeto que está dando certo. É a resposta para quem duvidava. É a afirmação de que o Bahia voltou, com força, com estrutura e com fome de conquistas. Tudo isso coroado com o carinho da torcida, o engajamento dos jogadores e uma comissão técnica que vem surpreendendo até os mais céticos. E vamos ser sinceros, o torcedor do Bahia já passou por tanta coisa, tantas fases difíceis, tantos anos de frustração, que ver esse momento de virada é emocionante. É como se o clube estivesse finalmente colhendo os frutos de uma nova filosofia, de uma gestão mais moderna, de um trabalho sério. E mesmo com um ou outro tropeço no caminho, como a eliminação na Sul-Americana, que sim, foi decepcionante, o saldo geral é extremamente positivo. E isso é inegável. Se você acha que o melhor do ano já passou, é bom se preparar. Porque se o Bahia confirmar o título da Copa do Nordeste, seguir firme no G4 do Campeonato Brasileiro e ainda conseguir avançar bem na Copa do Brasil, esse 2025 vai entrar para a história. E se depender da vibração que vem das arquibancadas e do que esse time vem mostrando dentro de campo, tem tudo para ser inesquecível. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte.
Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Ronaldo, o fenômeno, voltou a movimentar os corredores do futebol mundial com declarações inesperadas que chegaram a repercutir de maneira impressionante na Europa. Durante uma entrevista recente, o ex-atacante e ícone brasileiro destacou a força do Bahia, clube que muitos consideram fora do radar internacional, e elogiou de forma enfática a estrutura e o desempenho da equipe. As palavras de Ronaldo não foram apenas um reconhecimento casual. Ele comentou sobre a capacidade do clube de revelar talentos e de se manter competitivo em um cenário cada vez mais dominado por grandes centros financeiros e tradicionais do futebol europeu. O efeito das declarações não se limitou ao Brasil, onde naturalmente o fenômeno é ouvido com atenção, mas atravessou o Atlântico e virou assunto nos principais portais esportivos de países como Espanha, Itália e Inglaterra, levantando especulações sobre a atenção de olheiros e investidores internacionais para o futebol nordestino. Analistas europeus, acostumados a observar apenas times de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se surpreenderam com o entusiasmo de Ronaldo, que ressaltou aspectos técnicos e táticos do Bahia que normalmente passariam despercebidos para quem observa apenas de fora. O burburinho gerado é tão intenso que alguns clubes europeus teriam começado a monitorar jogadores do Bahia com interesse renovado, levantando rumores sobre possíveis negociações em temporadas futuras. Enquanto torcedores e especialistas brasileiros celebram o reconhecimento internacional, alimentando uma atmosfera de expectativa em torno de um clube que, por muito tempo, foi considerado modesto diante dos gigantes nacionais. O efeito da fala do fenômeno não se restringe apenas à repercussão midiática, mas também ao impacto psicológico sobre os jogadores, que recebem a injeção de confiança de saber que um ícone mundial acredita no potencial deles. Ronaldo ainda mencionou a importância da formação de atletas jovens do Bahia, destacando a estrutura de base do clube como um diferencial competitivo que poderia transformar o cenário esportivo regional, tornando o clube um verdadeiro celeiro de talentos para o futebol brasileiro e, futuramente, europeu. Essa valorização inesperada, associada ao prestígio internacional do ex-jogador, transforma o simples elogio em um rumor capaz de alterar percepções, aumentar investimentos e, possivelmente, mudar destinos de carreiras de jogadores que até ontem eram pouco conhecidos fora do Nordeste. Em um mercado globalizado, onde visibilidade significa oportunidades, o fenômeno de Ronaldo atinge todos os níveis, do torcedor apaixonado ao executivo de clubes estrangeiros que procura promessas, gerando especulações e alimentando expectativas sobre o futuro imediato do Bahia. A repercussão das palavras de Ronaldo sobre o Bahia extrapolou qualquer previsão, provocando uma verdadeira onda de análises na Europa. Jornais esportivos do continente começaram a destacar não apenas o fato de Ronaldo ter elogiado um clube nordestino, mas a intensidade com que ele falou sobre a equipe, transformando o Bahia em um nome comentado entre torcedores e especialistas europeus. Algumas publicações, acostumadas a cobrir apenas os gigantes do futebol brasileiro, como Flamengo, Palmeiras e Corinthians, começaram a dedicar espaço para analisar a estrutura administrativa e o desempenho técnico do Bahia, o que antes seria considerado improvável. A repercussão causou até movimentação em redes sociais internacionais, com torcedores de clubes europeus expressando surpresa ao descobrir a qualidade do futebol praticado no estado da Bahia, questionando se poderiam surgir futuros craques capazes de competir em alto nível no velho continente. A opinião de Ronaldo, por sua autoridade como ícone global, funciona como uma espécie de selo de qualidade, e a Europa, acostumada a analisar dados friamente, precisou recalibrar sua visão sobre a força do futebol nordestino. Além disso, agentes e olheiros europeus começaram a circular comentários sobre a necessidade de observar mais de perto o mercado baiano, buscando talentos jovens que possam ser contratados antes que se tornem mais valorizados no Brasil. Rumores já indicam possíveis sondagens e propostas de clubes médios da Europa, interessados não apenas no desempenho esportivo, mas na formação sólida que o Bahia proporciona. Essa valorização internacional repentinamente trouxe ao clube uma visibilidade inédita, o que pode influenciar patrocínios, acordos de marketing e até mesmo a permanência de jogadores no elenco, que agora enxergam oportunidades mais amplas no futuro próximo. O efeito psicológico também é profundo. Jogadores e comissão técnica sentem-se motivados a manter um desempenho consistente, sabendo que olhares importantes estão voltados para o clube.
Tudo isso cria um cenário de expectativa e especulação, típico de rumores, mas com base em declarações de um dos maiores nomes da história do futebol mundial. O burburinho se intensifica, transformando o simples elogio em tema de debate diário nos meios de comunicação esportiva, com análises táticas, entrevistas e comparações entre o Bahia e clubes europeus de perfil semelhante, elevando o status do clube a patamares antes inimagináveis. Os impactos da repercussão dos elogios de Ronaldo ao Bahia não se restringem ao campo esportivo, mas invadem também o ambiente econômico e de mercado do clube. Agentes de jogadores, executivos de marketing e investidores europeus começaram a considerar o Bahia como um ponto estratégico para futuros negócios, especialmente em relação à exportação de jovens talentos para o futebol europeu. Rumores indicam que negociações iniciais já estariam em andamento, embora nada tenha sido confirmado oficialmente, gerando aquele clima típico de especulação que mexe com torcedores, jornalistas e dirigentes. A atenção internacional, antes praticamente inexistente, transforma cada partida do Bahia em uma vitrine potencial, onde olheiros observam minuciosamente não apenas a performance individual de atletas, mas também a capacidade do clube de se estruturar para competições maiores. Essa visibilidade inédita pode influenciar diretamente a retenção de talentos, pois jogadores que antes consideravam clubes europeus apenas como sonho, agora percebem o interesse concreto que surge após a declaração de Ronaldo. O efeito é amplificado pelas redes sociais, onde vídeos, estatísticas e comentários sob de Ronaldo servem como referência para patrocinadores locais e internacionais, que passam a enxergar o clube como um investimento seguro, capaz de gerar retorno de imagem e resultados esportivos. A repercussão global reforça a importância de se investir em infraestrutura, categorias de base e visibilidade midiática, estabelecendo um ciclo virtuoso que poderia mudar a trajetória do clube a médio prazo. Enquanto torcedores celebram, especialistas avaliam o impacto estratégico, e jogadores se motivam, a atmosfera em torno do Bahia se transforma em um verdadeiro fenômeno de expectativa, onde cada gesto e resultado é analisado sob a ótica da nova visibilidade internacional, tornando o simples elogio de Ronaldo em um catalisador de mudanças profundas e duradouras para a instituição. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!